Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h31, 6h31. Bom dia para você. Está começando a partir de agora o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 26 de outubro de 2022, uma quarta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar o Jornal Verde Vale. Para você que também nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, o IPTV e o YouTube, o nosso bom dia. Bom dia também para você, Daliana Oliveira. Bom dia para você, J. Pereira. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos à sua 103,7. Quarta-feira, meio de semana, 6h31. A partir de agora, você muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos então com essas informações, Wesley, os seus destaques. 12 estados terão segundo turno para governador neste domingo. Importação de fertilizantes deve registrar queda de 50% em outubro. Teste para diagnóstico da varíola dos macacos é ampliado para todo o país. Daliana Oliveira, os seus destaques. Próximo governo vai precisar de 52 bilhões de reais para bancar o auxílio. STF nega o pedido da PGR e mantém a resolução sobre as fake news. Mulher furta caixinha de som em loja de mineiros, se arrepende e devolve o objeto posteriormente. A gente conta essa história daqui a pouquinho. 6h32. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h32. Muito bom dia para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta quarta-feira do Jornal Verde Vale. E olha, no dia 30 de outubro, os brasileiros retornam às urnas para decidir as eleições de 2022. Além da corrida presidencial disputada entre Lula e Jair Bolsonaro, 12 estados também vão escolher os seus governadores. Dos 15 estados em que a eleição para governador foi decidida no primeiro turno, 12 reelegeram o atual governante. No Paraná, Pará e Mato Grosso, os reeleitos venceram a eleição com ampla vantagem. Já entre os estados em que haverá disputa para o segundo turno, os destaques ficam para Rondônia e Mato Grosso do Sul, onde a diferença entre o primeiro e o segundo colocado foi de menos de 2%. Confira os estados onde terá o segundo turno: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 6h33. E o Ministério da Saúde ampliou a testagem da varíola dos macacos para todos os laboratórios centrais de saúde pública do Brasil. Os kits para os diagnósticos produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz foram entregues na semana passada. A repórter Sandra Fontela explica a importância dessa medida. O Ministério da Saúde ampliou o número de laboratórios para fazer a testagem da varíola dos macacos. Todos os laboratórios centrais de saúde pública do país, LACENS, passam a fazer o diagnóstico da doença. O Ministério informou nesta segunda-feira que os kits para os diagnósticos produzidos pela Fiocruz já foram entregues aos estados e ao Distrito Federal. Ao todo, são 31 laboratórios de referência composto pelos 27 LACENS dos estados, o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fiocruz RJ, Fiocruz Amazonas e o Instituto Evandro Chagas. Até então, 15 laboratórios designados pelo governo federal realizavam os exames para o diagnóstico da varíola dos macacos. O teste molecular para diagnóstico laboratorial deve ser realizado em todos os pacientes com suspeita da doença. Para quem testou positivo, a conduta recomendada é manter o isolamento do paciente até desaparecer as crostas e a completa cicatrização da pele, sem a necessidade de um novo teste. Os sintomas mais comuns da varíola dos macacos são erupção cutânea ou lesões espalhadas pela pele, linfonodos inchados, também conhecidos como ínguas, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. Até esta segunda-feira, o Brasil registrou 9.026 casos da doença. De Brasília, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h35.
A Universidade Federal de Goiás, a UFG, divulgou um edital que abre 890 vagas remanescentes para cursos de graduação presencial para o ano letivo de 2023. Segundo o cronograma do processo seletivo, os interessados devem se inscrever do dia 9 de novembro ao dia 7 de dezembro no site do Instituto Verbena. As vagas vão preencher 101 cursos e utilizar as notas do Enem dos anos de 2009 a 2021 para definir os candidatos selecionados. De acordo com o edital, a publicação da primeira chamada deve ocorrer no dia 16 de fevereiro e a matrícula presencial deve ser realizada até o dia 20 de abril para os candidatos aprovados com ingressos no primeiro semestre de 2023. As vagas são para cursos ministrados no campus de Aparecida de Goiânia, Colemar Natal e Silva, Samambaia e Campus Goiás. Os candidatos poderão se inscrever nas categorias mudança de curso, reingresso e transferência facultativa de outra instituição. Sobre o turno das aulas, alguns cursos serão ofertados nos 3 períodos e outros integral. Para conferir a lista, os interessados podem acessar o edital. 6h37 agora. O governo de Goiás divulgou uma cartilha para alertar sobre os riscos do narguilé e do cigarro eletrônico entre os jovens. Apesar de essas diferentes formas de consumo serem tratadas como menos nocivas, podem impor danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional. A repórter Juliana Carnevale traz mais detalhes sobre este assunto. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou uma cartilha para alertar sobre os riscos do tabagismo difundido principalmente entre os jovens por meio do narguilé e do cigarro eletrônico. Apesar de essas diferentes formas de consumo serem tratadas como menos nocivas, elas podem causar dependência e danos semelhantes ou até piores do que o cigarro convencional, além de serem possível porta de entrada para o uso do cigarro comum. O alerta é ainda mais necessário no Centro-Oeste, onde 11,2% da população usa o cigarro eletrônico, o que torna essa região a com mais adeptos do dispositivo. De acordo com o inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, pelo menos 1 em cada 5 jovens de 18 a 24 anos usa o cigarro eletrônico. A cartilha explica o que é o narguilé e o cigarro eletrônico, informa sobre os graus de nocividade das substâncias presentes nesses cigarros e os riscos que representam para a saúde, esclarece por que o cigarro eletrônico é proibido no Brasil, além de trazer orientações para os pais. O material está disponível no site saude.go.gov.br. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h39, vamos ao Brasileirão. A noite de ontem foi inesquecível para o torcedor do Palmeiras e a de quarta também pode ser. Após a vitória de virada por 3-1 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, com 2 gols de Hendrick, o Alviverde agora faz as contas para ser campeão brasileiro o mais rápido possível. E a taça pode ser confirmada hoje. Para isso, basta que o Inter e o Corinthians não vençam seus jogos. O Colorado, atual segundo colocado, recebe o Ceará no Beira-Rio, enquanto que o Alvinegro encara o Fluminense na Neoquímica Arena. Se um deles somar os 3 pontos, o título será adiado. Porém, caso só o time paulista vença, a conquista palmeirense mais uma vez pode ser confirmada sem um time em campo. Basta que Corinthians tropece no sábado, quando desafia o Goiás fora de casa em jogo atrasado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. As importações de fertilizantes pelo Brasil devem registrar uma queda de 50% em outubro deste ano, isso no comparativo com o mesmo mês do ano passado. É o que apontou o diretor de conteúdo do Canal Rural, Giovanni Ferreira, durante a edição desta sexta-feira do Boletim AgroExport. Ao conversar com o jornalista e apresentador Antônio Petrin durante o telejornal Mercado e Companhia, Ferreira expôs números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. De acordo com o órgão, o país comprou 4.700.000 toneladas de fertilizantes em outubro do ano passado. Em outubro desse ano, as compras devem encerrar o mês na casa de 2.300.000 toneladas. O apresentador afirmou nesse sentido que o produtor brasileiro vive um ano muito peculiar em relação ao mercado de fertilizantes. Nesse sentido, ele chamou a atenção para 5 fatores: o preço em alta, custos elevados, conflito no leste europeu, temor de escassez do produto e a antecipação das compras no primeiro quadrimestre do ano.
Jornal Verde Vale. 6h41 e agora vamos direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vocês já pensaram sobre as consequências da eleição do dia 2 de outubro e a relação que terá o primeiro domingo de outubro com o último? Vejam só, Câmara dos Deputados, 73% de direita. Em números de deputados, direita e centro-direita, 374 em 513. Esquerda e centro-esquerda, 132. Senado Federal, 67% de direita ou centro-direita. Números, em 81 senadores, 54 da direita e 27 da esquerda. Traduzindo, Câmara e Senado, propostas de cunho direitista, até de mudar a Constituição, a chance de passar é de 90%. Porque bastam 60% de votos para mudar a Constituição. Para fazer leis, maioria simples, maioria absoluta, dependendo. Não? Fica mais fácil ainda. No Senado, 67% com 60% muda até a Constituição e decide julgar ministro do Supremo, atender a pedido do presidente. Né? Isso tem a ver com a eleição do dia 30, porque para um presidente, para um dos candidatos vai ser fácil, para o outro vai ser difícil. Isso é uma coisa que tem que ser considerada. O Senado fala nisso, vejam só que interessante. Aprovou uma medida provisória que retira a obrigatoriedade de as empresas que comprarem vacinas contra a Covid-19 cedam uma parte do lote comprado para o SUS. Foi uma lei feita naqueles tempos de maluquice, de desespero, de muito preconceito, mentira no ar, propaganda, marketing político misturado com pandemia. Né? Fizeram uma lei dizendo, tudo bem, empresa que quiser comprar vacina tem que ceder, eu não sei se metade ou algo assim, para o SUS, para evitar o privilégio de a vacina só comprar para os seus funcionários, de a empresa só comprar vacina para os seus funcionários. Isso foi hoje no Senado. E foi hoje também em Washington, na Suprema Corte dos Estados Unidos, que a Suprema Corte decidiu que empresa que demitiu funcionário que se recusou a tomar a vacina vai ter que readmitir e pagar tudo que deve para ele desde aquela demissão. Porque, segundo a Suprema Corte, a injeção não previne a transmissão, não impede a transmissão. Então, foi desnecessária e inútil a punição ao funcionário. Tirar o funcionário daqui para ele não, porque ele pode, se ele vier a pegar Covid, ele pega nos outros. Se estiver vacinado, não acontece isso. A Suprema Corte diz que acontece. Começando a aparecer tudo aquilo que foi dogma naquele período. E, por fim, olhem só que estranho. Qualquer estudante de direito vai achar estranho. O TSE fez uma resolução atribuindo a ele próprio mais poderes, poder de polícia, inclusive. Isso foi criticado pelo New York Times e pelo Wall Street Journal, embora não tenha aparecido nos jornais daqui, em alguns. Os 3 ministros do Supremo, que são do TSE e que participaram dessa autoconcessão de mais poderes, hoje no Supremo, porque o Procurador-Geral da República apontou 5 ou 6 itens da Constituição que essa resolução contraria, hoje os 3 votaram a favor deles mesmos no Supremo. Carmelúcia, Lewandowski e Moraes. Eles fizeram a resolução, depois foram para o Supremo e votaram a favor da resolução. Jovens estudantes de direito. Já viram isso? De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Em 2022, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de mama. Faça parte da prevenção do Outubro Rosa. Escolha o CDM para sua mamografia, o equipamento mais moderno da região, 100% digital e com uma equipe 100% qualificada. Entre em contato pelo telefone 3661-3148, WhatsApp 64995199680.
6h45, 6h46 agora. E já no primeiro intervalo, já vamos destacar para você que o Ministério da Agricultura suspende a venda de 15 toneladas de sementes. Próximo governo vai precisar de 52 bilhões de reais para bancar o Auxílio Brasil. Mulher furta caixinha de som em loja aqui em Mineiros, se arrepende e devolve o objeto posteriormente. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h54, já de volta com o Jornal Verde Vale. Um bom dia para você que se liga aqui na 103,7. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira manter a decisão do ministro Edson Fachin, que rejeitou o pedido do Ministério Público para suspender trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que busca agilizar a retirada de conteúdo com desinformação das redes sociais no período eleitoral. A resolução foi aprovada na sessão do TSE de quinta-feira. Entre outros pontos, prevê que o tribunal pode determinar que as redes sociais e campanhas retirem do ar links com fake news em até 2 horas. No último sábado, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido da PGR para suspender trechos da resolução, porque não havia requisitos necessários para a concessão de uma decisão liminar provisória, além da necessidade imperiosa de se garantir a segurança jurídica quanto ao regramento incidente sobre as eleições. A PGR pediu que Fachin revisse sua decisão ou que o pedido fosse levado ao colegiado do STF em sessão virtual. Na decisão, o relator já tinha liberado o tema para julgamento no plenário virtual. Para a PGR, é possível combater a disseminação da desinformação, oferecendo informações corretas aos cidadãos. Um levantamento realizado mostra que as medidas lançadas pelo governo para aumentar as despesas sociais vão ter um impacto direto de pelo menos 68 bilhões de reais nos cofres da União até o fim desse ano. O repórter Yuri Hudson explica qual será o impacto dessas medidas para o ano que vem. O próximo governo federal vai precisar de quase 52 bilhões de reais para manter o Auxílio Brasil no valor de R$600. Tanto o atual presidente Jair Bolsonaro como o petista Luiz Inácio Lula da Silva têm prometido que o auxílio permanecerá no atual valor, R$600. Para isso, segundo a instituição fiscal independente do Senado, o déficit do ano que vem deve variar entre 4,5 bi a 103 bilhões de reais. Essa diferença entre um número e outro é mobilizada pela possibilidade da queda nas receitas e a adoção ou não de aumento de despesas, como a manutenção do Auxílio Brasil. Segundo o diretor da IFI, Daniel Couri, há uma tendência de enfraquecimento da economia para o próximo ano. A IFE acredita que a política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais elevados e uma possível retirada dos estímulos fiscais, desaceleração também da economia global, eles vão influenciar negativamente o PIB, Então, por isso, a gente prevê um crescimento mais baixo, de 0,6. Ele pode até ser mais alto, em torno de 1%, caso haja, por exemplo, a manutenção desses estímulos que foram concedidos nesse ano e que os principais candidatos da eleição estão dizendo que vão manter. De acordo com a instituição, o impacto do aumento do piso da enfermagem foi estimado em 17 bilhões de reais. No entanto, como as propostas estão em estágio inicial de tramitação, a instituição optou por não incorporar este valor aos cenários de déficit, o que poderia ainda turbinar o dado negativo para o próximo ano. O estudo também aponta a trajetória de recuperação no mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego prevista em 8,5%, alcançando níveis pré-pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h57. De acordo com o deputado, o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, planeja ouvir 3 candidatos que vão disputar o mandato de senador por sua base na eleição de 2 de outubro desse ano. Segundo a fonte, Ronaldo Caiado vai ter encontros com Alexandre Baldi, do PP, delegado Valdir Soares, do União Brasil, e Vilmar Rocha, do PSD. Pelo que tem ouvido, os 3 tendem a participar do segundo governo de Ronaldo, que vai se iniciar no dia 1º de janeiro de 2023. Se optarem por ficar fora da gestão, certamente poderão indicar aliados. Mas o convite será feito especificamente ao trio, é o que postula o parlamentar. Os 3 deram sangue na campanha e contribuíram para que o governador fosse reeleito no primeiro turno. Por exemplo, Vilmar Rocha e não Lissau Vieira foi quem puxou o PSD para a campanha de Ronaldo Caiado.
O parlamentar assinalou ainda que a conversa com os 3 políticos devem ocorrer no dia 3 de novembro. Baldi, por sinal, é cotado para a Secretaria de Indústria e Comércio ou para a Saniago. Vilmar Rocha é um dos nomes mencionados para a Casa Civil. Sobre o delegado Valdir, que pode disputar a Prefeitura de Goiânia ou Aparecida, não há especulação de qual cargo poderá ocupar. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h59 agora. No sábado, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense na final da Libertadores. Antes, o rubro-negro entrou em campo nesta terça-feira pelo Brasileirão e bateu o Santos por 3-2 na despedida da sua torcida antes da viagem ao Equador. Destaque para o gol do atacante Marinho, que marcou contra o seu ex-clube. O triunfo rubro-negro levou o time para o 2º lugar na classificação, passando o Internacional nos critérios de desempate com 61 pontos. Já o Santos é o 12º colocado, com 43 pontos. A vitória do time carioca começou a ser desenhada com um golaço de letra de Pedro no primeiro tempo. Na segunda etapa, Alex empatou para o Peixe, mas Marinho marcou contra o seu ex-time e recolocou o Flamengo na frente do placar. Arrascaeta marcou o terceiro e decretou a vitória dos cariocas. Ainda deu tempo de Cabarral diminuir. Agora 6h59. Daqui a pouquinho tem horário eleitoral gratuito e a gente volta com o Jornal Verde Vale. E muito bom dia para você. Retornamos com o Jornal Verde Vale após o horário eleitoral gratuito. E o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, se reúne hoje e deve manter a taxa básica de juros estável em 13,75% ao ano. Isso de acordo com a estimativa dos economistas do mercado financeiro. A decisão será anunciada depois das 18 horas. A previsão de analistas colhida na semana passada em pesquisa com mais de 100 bancos é de que a taxa Selic vai permanecer nesse patamar até junho de 2023, quando vai recuar para 13,25% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção de juros é de 11,25%. O Banco Central subiu os juros entre março de 2021 e setembro deste ano. Foram 12 elevações seguidas da taxa Selic, que avançou 11,75 pontos percentuais, configurando o maior e mais longo ciclo de alta desde 1999, ou seja, 23 anos. O objetivo do ciclo da alta de juros, segundo o Banco Central, foi conter as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia de Covid-19, que gerou interrupção da oferta de produtos e injetou recursos extraordinários na economia, por meio de auxílios temporários, o que elevou os preços. Também causou impacto na inflação a guerra da Ucrânia, principalmente nos preços de combustíveis e alimentos. 7h17 agora, em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo de útero, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação de estratégias preventivas contra essas doenças. A repórter Sandra Fontela fala sobre a importância do autoexame. O autoexame das mamas ajuda a identificar alterações. Essa atitude de autocuidado contribui para a identificação precoce do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a doença é, na maioria das vezes, descoberta pelas mulheres de forma casual, a partir do autoexame. No mês de conscientização à prevenção e ao diagnóstico da doença, é importante estar atento aos sinais de alerta. A principal manifestação da doença é o nódulo ou caroço. Ele é fixo e geralmente indolor. Esse sinal aparece em 90% dos casos. No autoexame é importante ter atenção à pele da mama, que pode ficar avermelhada, retraída ou semelhante à casca de laranja. Alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e a saída espontânea de líquido anormal pelo bico da mama também são sinais de alerta. O Ministério da Saúde lembra que esses sinais e sintomas devem ser investigados por um médico para avaliar o risco e poder identificar se é ou não câncer. A mamografia periódica de rastreio é indicada a cada 2 anos para mulheres entre os 50 e 69 anos de idade. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece suporte incluindo prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento em casos de alterações nas mamas. De Brasília, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19.
A redução do número de equipes de manutenção preventiva e de manutenção corretiva da rede elétrica, inclusive as especializadas em trabalho em linha viva pela Enel em Goiás, pode causar um caos no fornecimento do serviço e colocar em risco a segurança dos trabalhadores do setor. O alerta foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, que recebeu informações de que o número de equipes especializadas que atuam em redes energizadas tenha caído de 500 para apenas 100 em todo o estado e acabou acionando então o Ministério Público do Trabalho. A chegada do período chuvoso tradicionalmente tende a elevar o número e o tempo das interrupções de fornecimento de energia. Justamente nesse período teria havido uma desmobilização das equipes que trabalham na manutenção preventiva pela Enel, que vai transferir a concessão da distribuição de energia no estado para a Equatorial no início do ano que vem. A medida foi taxada de sabotagem pelo governador Ronaldo Caiado no último fim de semana. O diretor administrativo do Situeg, João Maria de Oliveira, disse que apesar de ainda não ter informações detalhadas sobre o exato nível desse desmonte das equipes, já acionou o Ministério Público do Trabalho por temer o caos na manutenção preventiva e corretiva e o risco à integridade física dos trabalhadores. Segundo ele, das 6 equipes que atendiam a região metropolitana, a informação é de que apenas uma foi mantida no período mais crítico das chuvas. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h21, vamos falar agora de futebol. Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira na Neoquímica Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-campeão da Copa do Brasil, o Timão conseguiu superar a tristeza e vencer o Santos no último sábado, na Vila Belmiro, mantendo-se na 4ª posição, com 57 pontos, 2 a mais do que o Fluminense e ainda com um jogo a menos na tabela. O Timão pega o Goiás no sábado. Com 55 pontos, o Fluminense chega com ânimo renovado após conquistar um empate heróico contra o Botafogo em 2-2. A equipe chegou a estar perdendo por 2-0 até meados do segundo tempo. O time do técnico Fernando Diniz ocupa a 5ª posição e busca uma vitória para ultrapassar o Corinthians na tabela. E Beatriz Haddad Maia alcançou outra marca expressiva na temporada. Junto da casaque Ana Danilina, a paulista chegou à final do WTA 1000 de Guadalajara, o que garantiu uma vaga no WTA Finals para a parceria. O repórter Cadu Macri traz mais detalhes desse assunto. O maior nome brasileiro do tênis atualmente é indiscutivelmente Bia Haddad Maia. A tenista paulista agora pode comemorar mais um feito inédito na carreira. Bia garantiu um lugar no top 15 da Associação dos Tenistas Profissionais, tanto no simples como nas duplas. Após o vice-campeonato nas duplas no WTA de Guadalajara, no México, no último final de semana, a tenista de 26 anos conseguiu entrar na chave de duplas do WTA Finals, evento que fecha o ano do tênis. Esta será a primeira vez que uma brasileira vai participar do torneio. Bia Haddad vai jogar ao lado da casaque Ana Danilina. O WTA Finals será realizado nos Estados Unidos e começa no próximo dia 31 de outubro, reunindo os melhores tenistas do ano no masculino, no feminino, tanto nas duplas como também no simples. A Agência Rádio Web, com informações do tênis, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h23, 7h23 agora. O plantio da safra de soja 2022-23 no Brasil está acima da média dos últimos anos. Segundo as Safras e Mercado, a área total atingiu 32,4%, auxiliando na previsão de produção que deve alcançar 153,8 milhões de toneladas, isso de acordo com a última projeção da consultoria. Em Mato Grosso, a semeadura chega a 66%, enquanto no Paraná está em 44%. Já em Mato Grosso do Sul, o total plantado ocupa 29% e em Goiás está acima da média, com 33%. Em São Paulo, o índice é de 35%, enquanto em Minas Gerais atinge 18%. No Rio Grande do Sul, os trabalhos iniciaram com 1% semeado até o momento. De acordo com o especialista Leonardo Sodré, CEO da Ciroagro, o principal fator do aumento da área de plantio é a assistência climática que favorece a expansão dos hectares para a colheita e prospecta um aumento no número de produção total da safra. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
Agora 7h24, nosso Jornal Verde Vale entrando agora na área de notícias locais aqui na cidade de Mineiros. Lembrando que nós estamos transmitindo ao vivo nosso jornal aí pelas nossas redes sociais, né? Também pelo IPTV, né? Nós estamos aí ao vivo também em vídeo e som, tá? Agora 7h24, a gente traz nesta área local a primeira informação para o Corpo de Bombeiros. Nós tivemos 16 ocorrências registradas nessas últimas 24 horas. O destaque foi para uma agressão por volta de 9h50 da noite na rua Rio Verde, lá no Solar Betel. No local, a vítima do sexo feminino, 19 anos de idade, apresentava um edema aí no rosto e o outro na cabeça, causado aí por socos de seu namorado, que evadiu-se do local, segundo relatou a vítima. A equipe de resgate realizou o atendimento e encaminhou para a unidade de pronto atendimento aqui de Nossa Mineiros. Então tivemos esta ocorrência como destaque pelo Corpo de Bombeiros. Agora 7h25, vamos para a área da Polícia Militar e também da Polícia Civil. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então trazendo o resumo tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar nessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade. A gente começa trazendo uma situação de furto. Esse furto foi registrado na zona rural, de acordo com o boletim, aqui não diz, né, a região, mas o fato ocorreu em uma fazenda onde até o momento, né, o proprietário dessa fazenda não tem caseiro, mas há funcionários que cuidam aí da propriedade. Era manhã do último dia 10 de outubro, um funcionário, ao chegar na fazenda para trabalhar, viu dentro aí de um curral restos mortais aí de um animal, né? Aparentemente, não havia muito tempo que estava por ali. Na estrada que dá acesso da sede, também viu marcas, rastros aí de um veículo, aparentando ser um veículo de porte médio ou grande, né? Então foi registrado esse fato, alguém entrou dentro aí desta fazenda, acabou matando uma res, um animal, né, uma vaca, e levando aí a carne. 7h26, também foi registrada uma outra situação, né, aqui onde a polícia registrou o estélio, galera, mais um estélio por aqui, né, aparecendo o estelionato. De acordo com a vítima, vendedor dentro de uma plataforma do Mercado Livre, aplicando golpes em venda de equipamentos e tendo a ajuda de alguém de dentro aí do Mercado Livre, afirma a vítima, né, nessa ocorrência, para aplicar tais golpes. A princípio, o vendedor tem uma ótima qualificação, é um dos pontos principais aí do Mercado Livre. Utilizando aí destas prerrogativas, diz que o Mercado Livre fez frete errado aí de seus produtos e pede para fazer pagamento via Pix, referente ao tal frete. Como o vendedor tem ótima reputação, fez o pagamento via Pix, né? Daí em diante o vendedor, né, não se manifesta mais e não mais envia, né, também equipamentos, somente após, né, o pagamento do Pix, que foi verificar novamente a reputação do vendedor no Mercado Livre e não era boa mais a sua reputação. Tentou alertar o Mercado Livre, mas o vendedor continua com a conta ativa e aplicando golpes nesta plataforma, ou seja, o cidadão, quem faz compras aí no Mercado Livre sabe que a reputação, né, que está ali é uma garantia, né, que o Mercado Livre, que a plataforma dá para o cliente, que ele pode comprar tranquilamente, ou seja, aquele vendedor, ele tem boas qualificações, né, por parte aí de quem compra dele, né, um dos requisitos aí do Mercado Livre. E esse camarada viu lá essa reputação, ele até agora não entendeu como a reputação dele mudou, né? Tava boa, e posteriormente já fica ruim. Isso que é diferente, né, das outras vezes, e quem compra na plataforma sabe disso. Como é que ela se transformou? Será que ela vai alterando a página? Ela vai alterando e tudo mais, né? Enfim, agora ele tá nesse prejuízo, já fica um alerta aí também. É uma situação assim complicada, porque o principal critério que a gente usa para comprar no Mercado Livre é justamente a classificação, né, a reputação do vendedor, exatamente, os comentários e tudo mais. E quando você se depara com essa situação, realmente a gente fica assim, sem saber o que fazer. E aqui, né, infelizmente ele não colocou o nome aí desse vendedor para que a gente pudesse fazer um alerta e também quais produtos estão sendo vendidos.
Mas também nós tivemos um tráfico de drogas registrado ali no setor Taninho, quando a polícia, a equipe da Companhia de Policiamento Especializado, os Homens de Preto, passavam por ali, pelo setor Taninho, visualizou o indivíduo, estava com a mochila nas costas, né, com objeto em mãos, aparentando ser uma balança de precisão. Aquelas branquinhas, sabe, de pesar comida, que geralmente a gente tem na cozinha. Então, o indivíduo, ao avistar a equipe, demonstrou nervosismo, né, andou em direção ao portão aberto. A equipe, então, foi em sua direção, né, e ali, né, ao realizar aí a abordagem, o mesmo, ao ver, né, que seria abordado, jogou aí o objeto no chão, que se tratava aí dessa balança de precisão, de cor branca, e correu aí para o interior do portão. A equipe então acompanhou, teve êxito nessa abordagem, encontrou aí no interior da mochila porções, né, de substâncias análogas à maconha. Por que a gente diz análoga? É parecida, né, com maconha, porque para a justiça é preciso comprovar que aquilo é maconha. Então, na hora, a polícia vê que sabe que mas não pode colocar que entendeu? Só posteriormente aí, então, é que... Precisa da comprovação científica. Exatamente. E quem faz isso? A polícia técnico-científica. Então, mas o indivíduo, já essas porções já estavam prontas ali para o comércio, embaladinha, bonitinha, né? Prontinha para ser vendida. Uma faca com resquícios aí da droga, utilizada para cortar danada, né? Mais uma balancinha de precisão, aquela pequenininha, digitalzinha. Ele informou que a droga era aí de um outro elemento que estava na cadeia, né? E que a droga estava pronta para ser comercializada e era vendida aí por R$50 a porção. Ao chegar o nome do indivíduo no sistema, foi constatado em seu desfavor, nada foi constatado em seu desfavor, a equipe então conduziu aí até a delegacia. Lá, agora que eu já percebi, foi lavrado um BOC, era menor de idade. Menor de idade, né, a apreensão aí dos entorpecentes, a entrega do menor ao responsável não se encontrava na cidade, diante disso o menor foi entregue ao conselho tutelar. Tá, então o menor sendo utilizado para tráfico de drogas, né, por alguém que está preso, inclusive, de dentro da cadeia, comandando o tráfico de drogas do lado de fora. Também nós tivemos uma outra situação, furto foi registrado ali no Solar Betel. A polícia foi empenhada nesta situação, onde a vítima é proprietária de um supermercado e um cidadão estava realizando compras. Ele subtraiu um pacote de carne e uma caixa de sabão, colocando a mercadoria dentro da sacola aí de um outro supermercado, dando a entender que já havia feito ali o pagamento daquela mercadoria em outro estabelecimento, né? Passando assim despercebido pelos funcionários. Que o referido furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do local, foi realizado diligências nas proximidades, porém o autor já havia se evadido, tomando o famoso rumo ignorado. A vítima foi orientada a levar as imagens até a delegacia de polícia. Entrou com a sacolinha de outro supermercado, né? Colocou ali os pertences a um pacotinho de carne, um de sabão em pó, lavar uma roupa, fazer uma carninha, né? E foi no caixa passar alguma coisa, falou, o cara olhou lá, assim, não, ali ele já pagou lá no outro mercado, né? Tranquilo, deu certo dessa vez. Da próxima, o pessoal... Acho que não. O pessoal agora tá alertado. O erro principal, geralmente, em supermercados, quando você entra com sacolas, esse tipo de coisa, tem um guarda-volumes, né? Então, você já deve deixar aquele produto, né? Que você já comprou em outro lugar, armazenado por ali. Dessa vez não foi feito. Também nós tivemos uma ameaça. Essa ameaça foi registrada da seguinte forma: por volta de 4h40 da tarde, a equipe foi acionada até a delegacia de polícia civil, onde havia uma vítima que teria sido agredida pelo seu ex-namorado. Ao chegar, foi informado aí, né, pela a vítima, que terminou o namoro aí com o rapaz e ele não se conforma aí com o término da relação e fica fazendo ameaças. Ele estava estudando, ela estava aí na faculdade, quando ele agarrou o seu braço, querendo que ela voltasse com ele, né, dizendo coisas, né, que se não voltasse e tudo mais, iria acontecer muita coisa. Tudo isso aconteceu na presença aí de um segurança, inclusive, aí da faculdade. Diante dessa situação, né, ela comunicou aí o seu pai, né, essa levou até a delegacia de polícia e posteriormente até a faculdade, onde conduziu aí o camarada também para a delegacia, ficando à disposição. Lá foi feito
o auto de prisão em flagrante em desfavor deste rapaz aí pela agressão da Liana. E esse é o famoso caso do stalker, né? O perseguidor. Por mais que ele não tivesse feito ameaça, não tivesse ido para as vias de fato contra essa mulher, ainda assim ele estaria cometendo um crime, justamente esse crime que é o crime de perseguição. No caso, rejeitado ali, né? Eles tiveram uma relação amorosa, eles não deram certo, só que ele não aceita aquele fim do término e continua ali atrás da pessoa, né? Atrás da mulher, e também pode ser da mulher para com o homem. Ligação, fica indo atrás da pessoa. Passando em frente ao serviço. Para intimidar a pessoa, né? Então isso é o crime de perseguição, e mesmo que não haja, vamos dizer assim, ameaça ou mesmo que uma agressão, ainda assim é um crime, a pessoa pode procurar os seus direitos por conta disso, né? O que eu fico pensando aqui, Wesley, a mulher narrou que ele agarrou o braço dela, tipo assim, volta pra mim. Será que ele pensou que a hora que ele agarrasse o braço dela e falasse, volta pra mim, ela ia dizer, eu volto, meu amor? Não é assim que se conquista, não funciona, né? Dessa forma, todos nós sabemos, né? Nem nos melhores contos de fadas, né? A gente percebe histórias semelhantes. E diga-se de passagem, Jota, isso aí também trata-se de um crime. Por mais que a gente fale que não há o toque, não há, enfim, uma contusão visível, mas é o crime psicológico, né? O fato da pessoa estar perseguindo, estar na porta do serviço, na porta da faculdade, mesmo que não mande mensagens, mas a presença, ela é intimidadora e nesse caso, né, vai causando aí medo, é o tal do distúrbio psicológico, a pressão psicológica que exerce sobre o outro. E é aquela história, né, que você acabou de dizer e que a gente sabe, né? Se não vai no bem, como é que você pode querer reatar uma relação? Qual é, né? Como vai ser uma relação onde a outra parte está oprimida, né? E obrigada a ficar ali naquele relacionamento porque está sendo forçada, porque teme uma consequência pior com ela ou com os familiares, enfim. Como é que uma relação dessa pode ser sadia, né? E esse crime também de perseguição, ele não se dá só nessa situação de relacionamento amoroso. Por exemplo, quando uma pessoa se aproxima de você e ela fica forçando ali uma aproximação que você não quer e essa pessoa não te deixa em paz e justamente... Seja qual for o motivo, né? Ela começa com esse tipo de atitude que o Wesley falou ali, né? Então, também se enquadra nesse caso da perseguição, né? Eu fico sem entender o porquê que as pessoas têm esse tipo de comportamento, mas talvez seja ali alguma coisa... Um distúrbio, alguma coisa. Não entendo. É bom dizer que tem tratamento, a pessoa pode procurar, tá? Sem dúvida. 7h37. Olha, nós tivemos um estélio. Desse aqui foi o seguinte, por volta das 15 horas, a vítima, né, começou a receber mensagem pelo WhatsApp, né, de alguns amigos falando sobre algo errado que estava acontecendo na conta do Instagram dele. Assim que abriu o aplicativo, notou que havia... deslogado, ou seja, não estava logado mais na sua conta e ele não tinha mais acesso, né? Quando entrou pelo Instagram de uma amiga, viu que haviam vários stories de uma tabela de Pix tipo pirâmide, né? Que ele não postou. Logo, alguns amigos entraram em contato, pois estavam recebendo mensagem no privado aí do Instagram. Entrou em contato com o tal do Instagram, né? Enviou os vídeos, solicitou aí que pedisse aí para os amigos denunciarem a conta, e até o momento não conseguiu resolver. Eu fui, outro dia um amigo também teve aí a sua conta invadida e ele me mandou a seguinte pergunta: Jota, minha conta foi invadida, o que é que eu faço? Eu só mandei para ele um vixe, porque é complicado. Eu fui pesquisar, mandei uma centena de prints para ele. O serviço, os métodos para você recuperar a sua conta, eles são complicados e dependem, né, de como o larápio lá do outro lado agiu. Se ele apenas adquiriu a sua senha e não mudou a sua senha de e-mail, você consegue, né, alterar a sua senha, retomar para si a sua senha. Agora, se ele já entrou, mudou o seu e-mail, a senha do seu e-mail, ou alterou o e-mail, aí você já não consegue mais. Aí, por meio de uma outra conta, você tem que entrar em contato com o Instagram, né, provar que aquele Instagram é seu, enviar foto e tudo. É uma burocracia danada. É muito mais fácil você colocar a ativação em 2 etapas aí no seu Instagram. Pode ir nas configurações, privacidade, e lá você vai encontrar a confirmação em 2 etapas. O meu, por exemplo, quando eu vou entrar,
em qualquer aplicativo novo, ele pede um código. Aquele código vai ser enviado para o meu celular, né? Para o meu celular. Então, para ele ter qualquer tipo de acesso, ele vai ter, então, esse cuidado. Aí o outro cuidado que se deve ter é colocar essas confirmações de etapa pelo Facebook, porque você pode entrar no Instagram pelo Facebook, e também trocar frequentemente a sua senha do e-mail e colocar uma senha forte, de difícil quebra, né? Então você vai trocando ela frequentemente, é um dos requisitos aí para você tentar, eu repito, se resguardar, porque mesmo a gente sabe aí que fazendo tudo isso, ainda é perigoso essa galera conseguir. E é interessante a gente elucidar aqui, como você disse aí, essa senha forte. Então as pessoas devem ter, o que é uma senha forte? É você utilizar números, sinais, letras, maiúsculas e minúsculas, ou seja, você não vai colocar data de casamento, data de aniversário, números em sequência, letras em sequência, você vai fazer realmente a uma mesma senha para todos, exatamente, né? Você também não utilize a mesma senha para todos os seus aplicativos, que às vezes a gente vê pessoas que colocam inclusive as senhas que utiliza ali para entrar nas redes sociais também nos aplicativos de banco e que porventura estão ali no celular. Então, quer dizer, uma outra questão que você precisa verificar. Dentro dessas colocações que você disse, Jota, uma outra coisa que eu também fiz, particularmente aprendi e fiz, foi colocar a minha impressão digital. Mas essa principalmente nos aplicativos de banco. Essa vale para o seu aparelho celular. Exatamente. Agora, se alguém invadir com outro aparelho, o digital... E se você tiver, aí que é o problema, se você tiver utilizando senhas semelhantes, né? De um pro outro, os seus aplicativos e também para acessar a sua conta bancária, você também vai estar vulnerável no que diz respeito aos aplicativos de banco. Agora eu acho que esse mecanismo que o Jota falou da confirmação em 2 etapas, ele evitaria aí pelo menos, não dá sei, trabalho, mas né? uma grande parte desses golpes ele conseguiria evitar, porque quando o bandido ele hackear a sua conta, ele vai tentar acessar de outro dispositivo e justamente esse mecanismo ele é para quando for qualquer dispositivo novo que você for logar na sua conta do Instagram, ele vai te pedir ali uma confirmação e essa confirmação chega no seu aparelho pessoal. Uma comparativa aqui é a mesma coisa. O ladrão chega em 2 residências. Uma tá com cerca elétrica e serpentina e a outra não tem nada. Qual que ele vai preferir pular? Aqui não tem nada, né? Exatamente. Então, você dá um trabalho para ele falar, não, aqui tá meio complicado, eles gostam de rapidez, né? E já parte para outra aí, enfim. Todos os cuidados são necessários. 7h42, ainda tivemos uma pessoa que foi conduzida por estar pilotando aí, né? Dirigindo o seu veículo com a capacidade psicomotora alterada. E esse aqui foi preso. Alcoolizado. Foi preso em flagrante, tá? Isso foi por volta de 11h40. Quando o Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, foi informado, né, de que, deixa eu ver aqui o endereço que eu acabei fechando a ocorrência, que ali no setor pecuária, na Travessa Pecuária, tinha ali um indivíduo, né, que havia chocado aí o seu carro contra um muro. Estaria em visível estado de embriaguez. Foi então colhidos os dados dele, né, se recusou a fazer o teste aí do bafômetro, em seguida conduzido à delegacia. Lá, a autoridade policial determinou pelo auto de prisão em flagrante. E agora, aquela ocorrência a qual a gente fez a chamada aí durante o programa, né? Onde uma mulher acompanhada aí de um rapaz, eles entraram em estabelecimento comercial aqui de nossa cidade, no centro ali da cidade, enquanto olhavam alguns objetos, a mulher, né, teria se aproximado do balcão lateral e lá em cima desse balcão tava uma caixinha de som, a famosa caixinha wireless. E ela achou a caixinha bonitinha, mas ao invés de fazer como todo cidadão, pagar pelo produto, ela apenas colocou o produto no bolso, né? Disfarçou, as imagens foram divulgadas aí pelos grupos de WhatsApp todinho, né? Ela disfarçou bastante, o casal saiu do local e posteriormente, né, quando a polícia já havia sido informada, o proprietário já havia feito aí a denúncia, ela retornou, inclusive, acho que trajando outra vestimenta, né? Ela voltou, chamou a moça que estava atendendo e devolveu a caixinha. E para a moça, eu conversei, ela diz o seguinte, inclusive as imagens estão sendo mostradas agora.
devidamente embaçadas, é lógico. Né? Ela falou assim pra moça, eu peguei sem querer, né? E tô devolvendo aqui. Mas foi rápida a conversa. Foi rápida. Ela já entregou a caixinha e já virou para trás. E já virou para trás. Certamente porque ela viu as imagens que foram divulgadas nos grupos. É bom, né? A gente ressaltar que o comércio hoje em dia, ele está cercado de câmeras. E hoje em dia a gente tem câmeras muito boas, coloridas, né? Essa, por exemplo, estrategicamente instalada dentro do comércio, deu para ver, né, o rosto tudinho aí do pessoal que estava por lá. Certamente temendo aí ser presa, ela acabou devolvendo esse objeto e deu no pé. Então tivemos essa situação ontem. Furtou, se arrependeu, vamos colocar entre aspas, que eu acho que teve mais coisa aí entre isso. Outros motivos? Outros motivos aí, porque ela estava acompanhada aí de um cidadão que já é conhecido da polícia, né? Certamente ele fez a orientação, falou, você vai me complicar por causa de uma caixinha? Acabei de sair, já tá querendo que eu volte. E aí certamente foi lá e devolveu. Às vezes também, Jota, pode ter achado que era brinde, né? Tava em cima do balcão e ali não tinha nenhuma escrita, às vezes não tinha nenhum valor, vai brinde. Vou levar. E nessa situação aí, né, por mais que ela voltou e devolveu, ela ainda assim ela vai responder pelo crime de furto. Se ela for localizada, ela responde, sim. Porque ela configura não sou uma profunda conhecedora, mas configura um arrependimento posterior. Ela pode ter a pena, né? Apesar de que o produto também entra naquela princípio da insignificância, né? Que o pessoal nem fica preso. Enfim, mas há uma série de situações aí do legislador. Vai ficar fichada. Vai ficar fichada, é interessante isso. A pessoa furtou, arrependeu, mesmo assim ela vai responder por esse processo, né? E, enfim, e é isso aí. Fica também, Jota, o alerta aí diante dessa situação, que a gente vê que a questão da filmagem, né, foi um fator prepulsor aí no sentido de forçar a pessoa a devolver. Quando ela viu que a imagem dela estava correndo aí todos os grupos de WhatsApp, das redes sociais aí, obviamente, ela sabia que já ia ser identificada mais dia, menos dia, ou no mesmo dia, vamos assim dizer. Então fica um incentivo também, obviamente, para aqueles comerciantes que têm condição e que às vezes fica deixando, protelando, não, depois eu coloco, a importância de ter no interior do seu comércio essas câmeras estrategicamente colocadas e, como você bem disse, quando for colocar, coloque câmeras realmente de qualidade, que essas câmeras que possam identificar o rosto desses meliantes e depois vai facilitar o trabalho da polícia. Olha, e Wesley, eu até quero fazer aqui uma pergunta. Você, comerciante, já checou as suas câmeras aí para ver se está funcionando, se está gravando? Outra coisa importante, muita gente só se depara com essa situação quando se vê numa situação como essa que vai lá e aí chega lá e não está gravando. É um objeto que fica ali na parede, você nem lembra, né? Exatamente. E acha que está funcionando direitinho, vai lá. E outra coisa, essa questão que você disse é muito importante, você ao final de cada dia ter esse hábito de olhar se está gravando, não é para você olhar todas as gravações, é ver se está gravando ao final de cada dia ou no começo do dia, se você tiver tempo no meio do dia, enfim, ter esse hábito, porque aqui em Mineiros a gente sabe, temos muitas oscilações de energia e isso acaba às vezes por interromper o processo de gravação. Às vezes, como são sucessivas as quedas e oscilações de energia, a gente sabe que tem essa questão da oscilação, às vezes o aparelho trava. E é preciso você dar um reset, ligar e desligar. Se você não observa, você, a hora que precisar, não vai ter. Agora 7h48. Jornal Verde Vale. A voz do cidadão. Bora lá com a voz do cidadão, né? Meu amigo William, lá do Ludovino Lanche, bem em frente ao lanche dele ali, Wesley, já tem um mês que tem uma fiação de telefonia ou de internet, ele não soube identificar, mas está caída lá. Ele acabou amarrando essa fiação ali numa lixeira, colocou lá uma sacola, mas esses fios, né, podem causar aí um acidente posterior, enfim. Ele pede ali que o pessoal dê uma analisada naquela situação. O duro que a gente pensa assim é o seguinte, esses fios caíram, será que não tá fazendo falta para ninguém lá na frente, não? Será que ninguém reclamou, né, desse fio caído, que não tá chegando a... Tem hora que eu faço essa indagação, né? Porque se caiu um fio ou ele foi rompido, algum serviço deixou de ser prestado, ou quer seja de telefonia ou de internet. E aí, obviamente, que os clientes têm que reclamar, né?
e a empresa tem que ir atrás de onde é que está o rompimento desse cabo. Muitos vão lá nesse rompimento, fazem, infelizmente, né? Temos excelentes profissionais que cuidam direitinho, mas outros, né, não cuidam. Vão lá, consertam, colocam outro fio e largam o antigo. Né? Nesse caso aí, se fosse eu, como é um fio que está abaixo e é de telefone, eu já teria passado o alicate nele um pouco mais em cima lá no poste, para poder, né, tirar e jogar aquele restante de fio que está sobrando ali fora. Já que tem 30 dias aí. Tem uns 30 dias que ele me fez essa primeira reclamação. 7h49, pede o pessoal da SMT, aí no programa Amanhã Cedo, né? Ele está solicitando o seguinte, aquela rua, eu esqueci agora qual que é, mas é que passa em frente aqui aos prédios do Vilhena, ela está dizendo que lá está bem complicado. Os carros estacionam dos dois lados da rua, passam ali, quando, né, dois carros, a rua estreitinha, estreita, né? O pessoal tá passando em alta velocidade, né? Para entrar e sair dos condomínios está complicado, porque o pessoal tá estacionando bem na entrada ali da cancela, então ela tá com essa dificuldade, pedindo a SMT para dar uma passada por lá, né? E verificar, o que pode ser feito por ali, né? Às vezes até uma sinalização, né? Ali em frente, porque às vezes, eu entendo aí, que a gente conhece o local, às vezes a pessoa não estaciona propriamente dito ali na garagem, em frente à garagem, porque já há aquela sinalização, mas estaciona do outro lado da rua, de frente com a garagem. E aí o poder de manobra, já que é uma rua estreita, fica mínimo, né? Para a pessoa tanto entrar quanto sair. Então essa dificuldade, não sei se é permitido ou não, mas é uma questão da visualização por parte aí da SMT de lá, e às vezes também fazer uma faixa de não estacionamento do outro lado, naquele perímetro ali da garagem. A verdade é que essas ruas estreitas, elas formam um verdadeiro funil, né? Para quem tá passando ali, muitas vezes dificultando, às vezes você tem que parar o carro, esperar a pessoa passar. Isso quando as duas pessoas não entram juntas, que você tem que dar ré no seu veículo para a outra pessoa poder passar. Então é um transtorno e também assim um perigo de atingir ali os outros veículos e causar prejuízo para a população, né? Olha, nós temos aqui também uma outra reclamação, dessa vez ali do residencial Michelangelo, na rua Brunelleschi. Acho que é essa a pronúncia, o Brunelleschi, né? O trem italiano aqui. Não sou aí um profundo conhecedor da língua portuguesa, ainda mais da italiana. Deveria, mas ainda não sou. Mas o seguinte, o cidadão está reclamando que lá tem uma casa que não tem ninguém morando, inclusive acho que está até para venda a residência, é tipo uma edícula, só que tem uma piscina que está cheia de água. E água suja. O que é a dengue, né? Água, né? Mosquito água da dengue. Parada. Esse período então também... os vizinhos estão preocupados ali com essa situação, pedindo o proprietário, ou mesmo a imobiliária que está responsável aí pela venda do imóvel, para dar uma olhada por lá, né? Esvaziar essa piscina ou cobrir a piscina, enfim, algo nesse sentido, para evitar aí esse mal maior, jogar ali um cloro, né? Para matar tudo que está lá por dentro, então, tá? Muito bom, o pessoal tá dizendo aqui, SP9, o pessoal tá querendo asfalto. Esse ano eu acredito que não, enquanto tiver esse período chuvoso aí, tá? Agora só a partir do ano que vem. Jota, tudo bom? Avisa o pessoal do SAAI que tem um bueiro entupido aqui na São Pedro, Avenida Cleusi Maria Carrijo Machado, quadra 22, tá? O pessoal então tá dizendo ali que tem um bueiro entupido lá. Então, pessoal, já estou enviando aqui, inclusive, para o pessoal lá do SAAI, para dar uma olhada aí nesta situação também. Gostaria de pedir câmeras no lago, muito perigoso à noite, muitas pessoas estranhas ali à noite, né? Minha sobrinha só não foi assaltada, vindo do trabalho, porque alguém viu antes, né? Ajudaria muito se tivesse ali câmeras e o pessoal destruindo, infelizmente, o parquinho. A prefeitura vai lá, reforma o parquinho, o pessoal vai e destrói. A gente sabe quem que tá destruindo, é gente que não quer, né, uma movimentação de pessoas do bem por ali. É importante a gente lembrar que tem um projeto da prefeitura pro lago, né, de revitalização ali, e tem também essa previsão de colocar câmeras ali naquele local. Realmente é um local perigoso. Ontem a gente teve uma ocorrência, né, muito triste ali que começou ali no lago, né, da criança, né, que foi pegada ali no lago e depois foi abusada. Então realmente é um local perigoso. Agora 7h53, reposição de lâmpada na Avenida 15, esquina com 8ª Avenida, no setor aeroporto. O pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpadas. Eu pedi pro pessoal, Wesley, mandar aqui pra gente os endereços. Deixa eu achar aqui, porque
São tantos os endereços que o camarada saiu na rua para procurar o endereço aqui. Fazer um levantamento completo. Foi. Ó, ele tá pedindo aqui, na SP9, quadra 42, São Pedro, tem lá no setor São Pedro um poste sem energia. Na rua Manuel Machado Carrijo, quadra 42, lote 4, também. Na SP8, quadra 42, lote 5, setor São Pedro, também. Na troca de lâmpada, na rua SP9, quadra 42, lote 33, setor São Pedro, também. O que eu vou fazer? Mandar para Ana Paula. Eu vou mandar direto para Ana Paula, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo de anotar aqui, né? Mas eu pode ter certeza aí que eu vou repassar essas informações aí para o setor lá, tá? 7h54 aqui na nossa programação. Bom dia ao pessoal do SAI, já tá ciente aí do bueiro entupido, viu? Já deu a ciência por aqui também. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Chegamos ao final de mais um Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia, Jota. Bom dia também para todos os nossos ouvintes que nos deram o prazer da sua companhia desde as 6:30 da manhã. Estão agora com certeza mais bem informados para começarem o seu dia. Um bom dia também para você que nos acompanhou aí pelas nossas plataformas digitais. Você que esteve aí no IPTV, você que tem aí a internet da Mixtel, você que também nos acompanhou aí pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Daqui a pouco o programa já vai estar disponível, né? Aí também nas nossas plataformas digitais, aí no nosso Spotify. Então você que não acompanhou vai ter aí a possibilidade de acompanhar o nosso jornal também nas nossas plataformas digitais. Tenham todos uma ótima quarta-feira, se Deus assim permitir. Amanhã, quinta, às 6:30, a gente está aqui. Um bom dia para você, Daliana Oliveira. Bom dia para você também, Jota. Bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora. 7h56, a gente está indo embora. E amanhã, a partir de 6:30, a gente aguarda vocês aqui para participar com a gente. Então é isso aí, então, bom dia, 7h56, ele retornou das férias e eu estava com saudade. Igor Pérez, DM Imagens da Avenida Coqueiros, neste exato momento a nossa câmera, né, está ali registrando o pátio do estacionamento ali do IP Shopping, né, grande parceiro aqui da nossa programação também. Um forte abraço para você, ouvinte, a gente se encontra amanhã e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale.